Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 23 de julho de 2025, é quarta, e todas as quartas são regidas por Mercúrio, que é Hermes, que é o nosso deus mensageiro. Então, ele representa a comunicação, as trocas, o comércio, ele é o deus dos comerciantes, também é o deus dos ladrões. Na mitologia, então, ele tem asa na cabeça e nos pés, então a gente pode pensar nesse simbolismo nunca está parado, tem essa relação muito forte com a nossa mente, os nossos processos mentais, até os nossos interesses intelectuais, como a gente se comunica, como a gente aprende. Então, olhar o signo muitas vezes ajuda a gente a entender sobre os nossos interesses, a forma como a gente mentaliza, absorve os conhecimentos, traduz, se traduz também. E a casa onde Mercúrio está no seu mapa, pode estar entre os 12 signos e as 12 casas, vai representar uma área da sua vida onde você pode buscar esse conhecimento. Também pode ser uma área de mudança, Mercúrio também representa isso. Mercúrio tem o seu júbilo na casa um, então quem tem o signo ascendente sendo o mesmo signo que Mercúrio, tem o Mercúrio jubilado. Então, é um ótimo posicionamento para Mercúrio, que traz essa capacidade de expressão do seu eu. Mercúrio, ele rege o signo de Gêmeos e de Virgem, então são os signos que ele consegue se expressar com mais facilidade, principalmente no signo de Gêmeos, já que Virgem é a exaltação de Mercúrio, então às vezes tem um certo exagero, se a gente pensar em Virgem, que tem essa questão de muito planejamento, muita organização. Então, às vezes, é aquilo de você planejar muito, organizar muito o plano B, C, D, sabe? E Gêmeos já traz mais essa leveza, porque é um signo de ar, enquanto Virgem é um signo de terra. Bom, Mercúrio no céu de agora, ele está no signo de Leão, retrógrado. Então, eu penso muito nessa retomada de tudo que envolve o nosso eu, a nossa criatividade, a nossa autoexpressão. Então, questões artísticas, criativas, de performance, e também atléticas. Leão, os signos de fogo, eles trazem essa questão também da expressão física, sabe? Dos esportes, dessa energia de fogo mesmo. Então, às vezes é você retomar uma dança, você retomar uma prática de pintura, é você retomar uma aula de canto, é você voltar a se interessar por se comunicar, por se expressar. Depende da área da sua vida que você tem o signo de leão, se você tem planetas em leão, mas tende a ser um momento de você retomar então o seu brilho, a sua vitalidade, o que te energiza, essa força criativa, tá? Então, é isso. Então, também pode trazer uma reavaliação do seu eu, da sua vontade, dos seus desejos, que também são temas leoninos. Bom, a Lua ela segue minguando, quer dizer que ela está diminuindo em luz, ela está desaparecendo no céu até ficar é, nova amanhã, que vai acontecer amanhã. Então, nesse processo ali que ela decresce, diminui em luz, a lua representando o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos hábitos, os nossos comportamentos. Então, é um bom momento para liberação, para introspecção, para desapegos, pensando nos assuntos caranguejos, de questões que envolvem emoções nesse sentido negativo. Então, às vezes, apegos emocionais, mágoas, feridas, dores. E às vezes a gente não consegue necessariamente ai, vou deixar ir as minhas emoções, como se fosse um decreto. Mas muitas vezes a gente pode deixar ir, por exemplo, locais que você sabe que não te nutrem mais. Entende? Então, às vezes você fica forçando ali fazer algo que você já sente que não nutre. Então, é como, sabe quando você tá comendo e aquilo já não tá mais te nutrindo? Já não tá mais te satisfazendo? Já não tá mais te fazendo bem? E você insiste? Entende? Então, eu penso que traz questões nesse sentido. Então, pensar nisso, que hábitos às vezes eu tô forçando, sabe? Que já não fazem mais já não me acolhem, já não me nutrem, tá? Então, questões nesse sentido. A lua em câncer nos volta muito para essa escuta emocional, porque ela tem muita sensibilidade. A gente se volta muito para as nossas águas, para essa questão do cuidado. 1:56, a Lua ela fez uma conjunção com Júpiter, que está em Câncer, que é o seu signo de exaltação, onde ele se sente muito confortável, se sente exaltado ali nas suas qualidades espirituais, de estudos, de fé, de otimismo. Então, é o momento da gente aprender, a gente expandir o nosso cuidado emocional, a gente aprender mais sobre as nossas emoções, sobre a nossa ancestralidade, sobre o que nos nutre. Então, esse aspecto ele pode ter trazido assim uma fé, um otimismo, uma esperança, esse acreditar, tá?
Deixa eu ver qual foi o próximo aspecto. 2h32, o Sol que ingressou ontem em Leão, que é esse momento muito da gente se voltar para o nosso eu, a gente focar no nosso fogo, essa chama interna para partir de nós, a gente irradiar, né? A partir do nosso centro. Eu acabei de fazer um post também no Instagram que eu falo assim muito da gente sustentar o nosso eu, sustentar o nosso fogo, sustentar o nosso desejo. Então, Leão é um signo fixo. Então, a gente se comprometer com quem nós somos de verdade, trazer, iluminar isso, esclarecer isso para nós mesmas. Então, o Sol em Leão fez esse sextil com Urano em Gêmeos, sextil um aspecto de apoio, de cooperação. Então, Urano, muitas vezes, ele traz insights, traz ideias, traz pensamentos, inspirações. Então, às vezes, de coisas que a gente tem que movimentar, de conhecimentos, de práticas. Né? Tá pensando que o regente de Gêmeos, Mercúrio, está retrógrado, volta naquilo que eu falei do início do dia, né? Essa retomada de algum interesse, de alguma prática, de algum método, tá? Então, interessante para isso, às vezes a gente sair desse padrão de rotina, né, de estar sempre fazendo a mesma coisa ali e às vezes se jogar em algo diferente mesmo. 5h23, a Vênus, ela fez, Vênus em Gêmeos, fez uma quadratura com Marte em Virgem. E aí, Vênus, a deusa do amor, Marte, o deus da guerra. Num aspecto de quadratura, que é um aspecto de Marte, que é um aspecto de guerra, de tensão, de desafio. Então, às vezes, vem muito conflitos de desejos. Às vezes, vem internamente, tipo, uma parte minha, que é as coisas mais leves, mais tranquilas. Marte em Virgem já tem essa ação mais crítica, essa ação que pede uma certa constância, cultivo, um cuidado. Então, tem ali uma disputa. Vênus em signo de arte, pensamentos, de ideias, de fluxos mentais, de curiosidade. Marte nesse signo ali do discernimento, nesse signo do aperfeiçoamento, aprimoramento. Então, a gente pode sentir esse conflito e isso às vezes também reverbera nas relações com as outras pessoas. Então, tem um lado que quer, eu quero um relacionamento livre. Daí o outro, eu quero mais uma constância, eu quero mais um cuidado diário, uma rotina, tá? Pode trazer algumas questões mais ou menos por aí. Então, às vezes, pode vir cobranças, pode vir até uma certa sensação assim de pressão, tá? E acho que é isso, 5h23, deixa eu ver o próximo aspecto. 21h42, a Lua em Câncer vai fazer um sextil com Marte em Virgem. E esse aspecto eu penso que favorece, então, muito esses processos de minguar, né? De corte, de encerramento. Então, Marte, ele tem essa qualidade de cortar, de separar e de discernir, principalmente, né? Já que Virgem tem muito isso. Então, penso, esse é o último aspecto amanhã, o próximo aspecto que a Lua vai fazer, o próximo trânsito, né? Ela vai ingressar em Leão, e daí já parte para esse encontro com o Sol, que dá início à fase nova, a lunação leonina. Então, essas últimas ações ali, sabe, de deixar minguar. Então, o que você ainda pode soltar, liberar, desapegar. Então, aquilo que eu falei de deixar aí espaços, objetos também, coisas que já não fazem mais sentido, né, para abrir esse caminho, abrir preparar esse terreno para esse novo, tá? Então, perceber o que ainda pode ser liberado, perceber ele no seu corpo. Muitas vezes nosso corpo ele tá mostrando, eu tô com dores aqui no ombro, eu tô sustentando esse trabalho sozinha, essa relação sozinha, eu tô sustentando essa casa sozinha, tá pesado demais, né? E essa necessidade também da gente expressar. Então, o signo de Virgem é regido por Mercúrio. Então, fala dessa necessidade de expressão, porque às vezes as pessoas elas acham que tudo bem pra gente, assim, se sacrificar, se desgastar, né? Mas se a gente não reclama, se a gente não fala nada, parece que tá tudo bem, que é assim, a gente lida assim mesmo. Então, é comunicar ali os nossos limites, comunicar as nossas necessidades. Falar, não, isso aqui tá me cansando, isso aqui tá me drenando energia. Falar para nós mesmas primeiro, sabe? Acho que isso é o mais importante, reconhecer. Não, isso aqui tá me deixando insegura. Eu tava até falando com umas amigas hoje que eu tô lendo o livro Sintomas, da Marcela Ceribelli, e é bem hoje eu tava lendo bem um dos textos que fala sobre isso, né? Sobre a gente, você sempre querer, né? Muitas vezes ser essa mulher
ai, de boa, leve, sem cobrança, né? Bem essa vibe Vênus em Gêmeos, e daí a gente acaba negando, a gente vai se diminuindo, a gente acaba negando as nossas vontades, os nossos desejos, né? O nosso fogo. E o nosso fogo é a nossa vontade de vida, é o que nos move, né? O nosso desejo, ele mostra os caminhos. Então, até o outro livro que eu tô lendo também, o Agonia de Eros, ele fala muito isso. O Eros, ele abre os caminhos, ele mostra os caminhos. Então, se a gente está negando, não, eu quero uma relação profunda, eu quero um vínculo profundo, e daí a gente fica, ah, não. Quero, pode ser assim, superficial. Então a gente está se perdendo nesses vínculos, né? Às vezes por querer sustentar assim uma leveza, sabe? Um descompromisso. Enfim, nesse livro eu achei bem interessante que fala sobre isso. E o que mais? Tinha uma coisa também que eu tô lendo no livro da Bell Hooks. Inclusive, a Marcela cita muito a Bell Hooks nesse livro também. Eu tô lendo A Vontade de Mudar. Que fala também muito dessa falta de aprofundamento dos homens e tal. Mas enfim, é isso para o céu de hoje. Então amanhã tem lua nova, lunação leonina. Se vocês quiserem fazer a leitura da lunação, que é uma leitura de tarô e astrologia, tem lá nos destaques escrito atendimentos. Tem leitura de previsões astrológicas, que eu faço a leitura da profecção, das progressões, da revolução solar, dos trânsitos. Tem outros atendimentos lá, deem uma olhada. Me sigam nas outras redes, no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Twitter também, que eu posto muito dos livros que eu tô lendo. Todo dia eu posto os trechos ali, porque eu gosto muito de compartilhar o que eu tô lendo. E é isso, então. Até amanhã, amanhã a gente fala mais sobre o céu.